O que é a pedagogia crítica? A pedagogia crítica é uma abordagem de ensino que incita os estudantes a questionarem e a desafiarem as crenças e práticas que lhes são ensinadas. Consiste em um grupo de teorias e práticas para promover a consciência crítica. No âmbito da pedagogia crítica, o professor faz por guiar os alunos para que estes ponham em causa as práticas que são consideradas repressivas, dando origem a respostas libertadoras a nível individual e coletivo. A educação crítica busca realizar conexões entre as práticas educacionais e culturais e a luta pela justiça social e econômica, direitos humanos e uma sociedade democrática, para que se possa ampliar compreensões críticas e as práticas libertadoras, com o objetivo de buscar transformações sociais e pessoais progressistas. Além disso, uma compreensão mais robusta da pedagogia crítica baseia-se cada vez mais na percepção da importância das inúmeras dinâmicas que sustentam as relações de exploração e dominação em nossas sociedades. Trachtenberg e o marxismo heterodoxo. Em Marxismo Heterodoxo, 1981, Trachtenberg critica as noções de ditadura do proletariado e do partido hegemônico, propagadas pelos leninistas e stalinitas. Em sua obra, há uma manifestação na crítica da universidade e na denúncia da delinquência acadêmica. Maurício denuncia em seus escritos as relações cada vez mais opressivas e desiguais entre professores, alunos e burocratas do ensino, além da transformação da universidade em uma mera formadora de quadros para o mercado. Uma multiversidade que ensina tudo o que o aluno possa pagar, descompromissada com a produção do conhecimento e do saber. Trachtenberg, baseando-se em uma pedagogia de autogestão e na autonomia do indivíduo e na solidariedade, defende o autodidatismo tanto no ensino informal quanto no ensino formal, a pedagogia antiburocrática, as decisões em assembleia, a postura independente de partidos políticos e a tradução de ideias complexas para uma linguagem acessível. Trazendo uma análise dos problemas da racionalização, da secularização e da burocratização das estruturas sociais, Trachtenberg demonstra que o Weber aponta a burocracia como um tipo de poder e organização, e como um sistema no qual a divisão do trabalho é racionalmente estabelecida e se dirige para os fins. Assim, a burocracia se caracteriza pelo formalismo, as normas escritas, a estrutura hierárquica e a divisão horizontal e vertical do trabalho. Dessa forma, para Trachtenberg, o Weber não estuda a burocracia para salientar suas virtudes organizacionais. Pelo contrário, o faz para refletir como podemos nos defender de seu avanço implacável e de sua quase impossibilidade de destruição. Seguindo essa linha de raciocínio, Trachtenberg utiliza o pensamento weberiano para analisar o fenômeno burocrático, mas busca outros caminhos para a solução desse problema, valorizando a autogestão. Tomando a análise do pensamento de Weber como ponto de partida, defende que o exame das teorias administrativas deve partir da burocracia como poder, pois ela é aparelho ideológico que congrega essas teorias e também é produto e reflexo do contexto histórico e socioeconômico no qual está inserida. As teorias administrativas são produtos das formações socioeconômicas de um determinado contexto histórico, de modo que são extremamente dinâmicas na sua potencialidade de se adaptar às demandas do modelo de acumulação capitalista e regulação social vigente. As teorias administrativas se expressam de duas maneiras, ideologicamente e operacionalmente, ao constituírem práticas, técnicas e intervenções consistentes com essas ideias. Para Trachtenberg, a escola comportamental representa a negação e acaba evitando o conflito de classes na medida em que psicologiza os problemas do trabalhador, tratando-os como questões individuais e grupais, e não como um reflexo do contexto social. Para melhor compreensão, ao interpretar tensões procedentes das relações entre capital e trabalho como problemas individuais e de personalidade, o psicologismo oculta os conflitos políticos e impossibilita que os mesmos sejam equacionados, como uma questão de partilha de poder. Dessa forma, entende-se que Trachtenberg busca valorizar a autogestão, ou seja, a organização da produção em bases democráticas e cooperativistas pelos próprios trabalhadores. A escola como centro da reprodução das relações de produção, que para Marx, as relações sociais de produção são a combinação social das forças produtivas. A maneira pela qual os instrumentos de produção e o próprio trabalho produtivo se repartem socialmente entre os vários agentes da produção. O essencial é a relação de propriedade. Daí, as relações sociais da produção capitalista se definem pela separação entre trabalho produtivo e os meios de produção, exploração do trabalho pelo capital. O aparelho escolar tem seu papel na reprodução das relações sociais de produção quando contribui para formar a força de trabalho, para inculcar a ideologia hegemônica, tudo isso pelo mecanismo das práticas escolares, para a reprodução material da divisão em classes, para manter as condições ideológicas das reproduções de dominação.
Bom, o professor aqui está a serviço do aparelho escolar, não de sua classe. A falta de base, um nível de ensino remetente ou imediatamente inferior, é a família, esquecendo que há duas redes em virtude da relação social de produção. Se há famílias providas e desprovidas, é porque há duas classes. O funcionamento do conjunto do aparelho escolar e o lugar da escola primária no interior do aparelho escolar são definidos na sua função de reprodução das relações sociais de produção. Além disso, o aparelho escolar impõe a ideologia primária e é seguido pelos diversos aparelhos, televisão, publicidade, seitas, etc. A escola inclui, na forma de rudimentos, técnicas indispensáveis à adaptação ao maquinismo, isto é, na forma preparatória. É possível abordar diversos aspectos desses reflexos. A exemplo, na família camponesa, fundada na exploração agrícola em comum, a escola é considerada o tempo perdido. Não há escolas de agricultura. A escola pode ser aparelho ideológico, segundo estagiários, do modo de produção capitalista na sua combinação concreta no interior de cada formação social capitalista. A escola não cria a divisão em classes, mas contribui para essa divisão e reprodução ampliada. Esses fatores fazem com que haja a seguinte conclusão. Não é a escola que faz com que sejam principalmente camponeses a ocuparem os lugares suplentes de operários. É o êxito dos campos, acompanhando a reprodução ampliada da classe operária, que desempenha o papel da escola. Trata-se de uma distribuição primeira dos agentes ligada à reprodução primeira dos lugares das classes sociais. É ela que designa a função para esse ou aquele aparelho e as suas séries de etapas. E segundo as etapas e as fases da formação social, o papel respectivo que eles assumem na distribuição dos agentes. As organizações complexas controlam e domesticam as forças sociais. Elas codificam, centralizam essa apropriação pela organização da existência. Sob todas as formas, é realizada também pela destruição e desintegração, eliminando as forças que se opõem à sua expansão. Por fim, no interior do sistema social, as instituições educacionais e seus professores desenvolvem um trabalho contínuo e sutil para a conservação da estrutura de poder e, em geral, da desigualdade social existente. Duas são as principais funções conservadoras atribuídas à escola e aos professores: a exclusão do sistema de ensino dos alunos das classes sociais inferiores e a definimos como socialização à subordinação, isso é, a transmissão ao jovem de valores compatíveis com o seu futuro papel de subordinado. Não podemos esquecer também que a família conserva grande parte de sua importância como base inicial da seleção social dos indivíduos. Ela transmite ao herdeiro, ao filho, à filha, não somente o capital financeiro, mas também o capital cultural. Esse capital cultural tem sua legitimidade definida por intermédio dos títulos escolares e acaba gerando, por sua vez, uma estrutura educacional e social desigual.